Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Obrigado por você ter clicado. Desde já eu peço que você compartilhe esse link com seus amigos nos grupos de WhatsApp, envie aí no direct do Instagram. Vamos compartilhar a palavra de Deus, tá bom? Hoje, dando continuidade ao estudo de Gênesis, a gente vai continuar falando da família de Jacó. Hoje o foco é sobre seu quarto filho, Judá. A Bíblia diz que depois de ter vendido José para os midianitas, foi Judá que teve essa ideia. Ele se afastou dos seus irmãos. Foi viver lá em Adulã, uma das grandes cidades de Canaã. E ali, naquele lugar, ele conheceu um amigo chamado Ira e conheceu uma cananita e casou com ela. Ele teve 3 filhos com essa mulher, Onã e Selá. Era o primogênito e, como era costume da época, o pai escolheu uma mulher e casou ela com o seu primogênito Seu primogênito levava uma vida muito perversa, devassa, e por isso Deus o matou. Judá, então, pegou seu segundo filho, Onã, e disse: Onã, case com Tamar, tenha filho com ela, para que o teu irmão falecido tenha descendentes. Onã ouviu aquela história, disse assim: eu sei que esse menino que vai nascer não vai ser meu, então eu vou me aproveitar dessa situação. Ele ia lá, tinha relações sexuais com Tamar e ao final derramava o esperma no chão. De novo, enganava Tamar, iludia Tamar, se aproveitava dela, tinha o prazer sexual com ela e na hora H ele se afastava de Tamar e jogava o esperma no chão. E foi assim várias vezes. Mas Deus estava de olho no que Onã estava fazendo. E Deus ficou desgostoso com aquilo que ele estava vendo. E ele matou Onã também. Sobrou o terceiro filho de Judá, Selá. Esse era mais jovem. E aí Judá disse assim: Tamar, volta para casa do teu pai e fica lá. Quando Selá crescer, eu te dou ele como esposo, tá bom? Só que Judá falou isso com medo. Judá não queria fazer isso. Ele estava com medo de entregar Selá para Tamar. Talvez ele devia pensar assim: nossa, essa mulher aí, ela deve ser amaldiçoada. Não sei, estou cogitando. Essa mulher deve ter algum problema. Sendo que os problemáticos eram os filhos dele. E talvez ele não sabia disso. Mas assim aconteceu. Tamar voltou para a casa do pai dela, colocou a roupa de luto e ficou com a roupa de luto por muito tempo. E vivia como uma viúva. Todo mundo olhava para ela e ela estava sempre com a roupa de luto, porque ela estava esperando que Judá lhe chamasse quando seu filho Selá estivesse homem já formado para lhe entregar como esposa. Só que a Bíblia diz que Judá não fez isso e não faria isso. E a mulher Tamar ficou sabendo que Selá, o terceiro filho de Judá, já era um homem formado, maduro e poderia se casar com ela. E ela notou que Judá não cumpriu a palavra dele e não mandou chamá-la para casar com seu terceiro filho. E aí o que aconteceu? A mulher de Judá morreu. E passados os dias de luto de Judá, ele foi para Timnat, uma cidade lá, para tosquear as suas ovelhas. Tamar, quando ficou sabendo disso, ela tirou aquela roupa de luto que ela vivia para cima e para baixo. Todo mundo via que ela só andava com roupa de luto. Colocou uma roupa colorida, normal, e colocou um véu no rosto. E foi para se encontrar com Judá antes que ele chegasse em Timnat. Ela ficou ali às portas de uma cidade chamada Enaim, que era antes da cidade de Timnat, para o abordar. Quando Judá veio passando por ela, Judá não a reconheceu, porque ela estava com um véu no rosto, e Judá olhou para ela e disse assim: quer ir para a cama comigo? E ela respondeu: você vai me pagar quanto? Aí ele disse: eu dou um cabrito para você. Ela: cadê o cabrito? Não está aqui, eu trago amanhã. Tá, mas eu quero uma garantia, disse ela. Aí ele disse: mas que garantia você quer? Não, eu quero o seu sinete que você tem na mão aí, esse cordão e esse bastão que você tem aí, ó, que te identifica. E aí eles acharam uma casa por ali, em algum lugar, fizeram o negocinho, tiveram relações. E lembrem-se que Judá, em momento algum, ficou sabendo que era Tamar, porque ela estava o tempo todo com o véu. Na sequência, Judá picou a mula para Timnat
foi lá fazer o que ia fazer com as ovelhas. Tamar voltou para casa dela, tirou aquela roupa colorida, tirou o véu e colocou de volta a roupa de luto. No dia seguinte, Judá, ele mandou o amigo dele levar o cabrito lá para prostituta, para pagar pelo serviço que ela prestou para ele. Só que o seu amigo, Ira, não achou aquela mulher. Ele chamou os homens daquele lugar e disse: olha, cadê aquela prostituta que estava aqui ontem sentada? Os homens da cidade disseram: não, aqui nunca teve prostituta. Vou abrir aspas aqui para vocês. Naquela ocasião, em Canaã e em muitas outras cidades, na Babilônia, na Síria, em todos esses lugares, havia uma prática de prostitutas culturais. As prostitutas, ou os prostitutos, porque homens também se prostituíam, culturais, eram pessoas que estavam ligadas a alguma religião, a alguma divindade, e eles se prostituíam como forma de adoração aos deuses que eles serviam. E aí os bens, a prata, animais, qualquer coisa que eles ganhavam se prostituindo, eles ofereciam aos seus deuses, aos sacerdotes daquelas divindades, e também se utilizavam para poder sobreviver. Essa era uma prática pagã, idólatra, maligna, inventado pelo ser humano desde antes do primeiro mundo, antes do dilúvio, depois com a fundação da Babilônia, da Síria. Essa prática vinha sendo compartilhada, essa prática maligna. E na cidade de Canaã, em muitos lugares, havia esse tipo de prostitutas e prostitutos culturais, entendeu? Então, os homens daquela cidade disseram: não, aqui não tem esse tipo de gente não. Não tem não. O amigo de Judá volta para Judá e entrega o recado: olha, a mulher não está lá não, a prostituta não estava lá, e o pessoal falou que não tem prostituta lá assim não. Aí Judá disse assim: deixa que ela fique então com as minhas coisas, e é bom também que ninguém vai zombar da gente, e deixa como está. Eu mandei o cabrito, você não achou ela, deixa isso pra lá. Passado 3 meses, vem uma fofoca para Judá. Tamar, sua nora, ela tá grávida, tá com a barriguinha lá. Aí Judá falou: o quê? Como é que é? Traga essa mulher aqui agora que nós vamos queimar ela. E a turma da pedrada, a turma da fogueira, a turma da fofoca partiu em direção à casa de Tamar e já foram pegando ela. Disse: peraí, calma. Tá vendo isso aqui, ó? O homem que me engravidou é dono desse sinete, desse cordão, desse cajado aqui, ó, desse bastão. Mostra pro meu sogro, para ele saber quem foi que me engravidou. Judá, a Tamar disse que o homem que engravidou ela é dono desses objetos aqui. Quando Judá pegou os objetos, viu que era o seu sinete, sua marca, sua identificação, seu cordão, seu bastão, que todos sabiam que era dele, naquele momento ele disse: façam nada com essa mulher não. Ela tem mais razão do que eu. Ela é mais justa do que eu. O errado aqui sou eu. Eu prometi que ia dar o meu 3º filho para casar com ela e eu não cumpri a minha palavra. Ela é inocente. Eu que sou o culpado. Não façam nada com ela. Ela não tem culpa de nada. E entenda, a Bíblia diz que Tamar só fez tudo isso porque Judá não deu o 3º filho Selá para casar com ela. Ele não cumpriu com a palavra dele. E o dia do nascimento do bebê ou dos bebês chegou. E as parteiras foram ajudar Tamar ali a fazer todo o trabalho de parto. As parteiras perceberam que eram gêmeos. O primeiro bebê, ele saiu e colocou o bracinho para fora. A parteira foi lá e passou uma fitinha vermelha no bracinho dele para marcar. Mas ele encolheu o braço para dentro. As parteiras se assustaram com aquilo. Ele voltou para dentro? Daqui a pouquinho saiu o outro gêmeo e rompeu e abriu o caminho. E a parteira chegou a dizer: nossa, como que você rompeu o caminho? Que bom, foi você que abriu o caminho. E colocaram o nome dele de Pérez. E depois, o bebê que estava com a fitinha vermelha no braço saiu em 2º lugar. Vamos entender o que significa tudo isso? A Bíblia nos mostra que antes de Judá se casar, os seus ascendentes, Abraão, Isaac, seu pai Jacó, todos eles se casaram com pessoas que eram, de certa forma, de sua parentela. Pessoas que de alguma maneira estavam ligadas a seus parentes. Judá, ele foi se casar com uma cananita, com uma mulher que não tinha o Deus de Israel como seu Deus. Apesar de ser uma mulher pecadora, a Bíblia não destaca nada de grave que ela tenha cometido. Agora, os seus filhos, o negócio pegou. Era o típico homem perverso. O cara levava uma vida perversa, devassa. Bom, se a gente jogar no Google para procurar
o que significa perverso, você vai ver várias coisas: maldade, corrupto, trapaceiro, enganador, assassino e muitas outras coisas mais. Se a gente for perguntar aos psicólogos o que é perversidade, eles vão dizer que normalmente uma pessoa perversa ela é impulsiva, manipuladora, se sente superior. Mentir e transgredir normas fazem parte da rotina dessas pessoas e não há sentimento de culpa nelas. Os perversos, eles adoram e desejam poder a qualquer custo e, inclusive, podem adotar práticas sexuais entendidas como desvios. Essa é uma das linhas de raciocínio de muitos psicólogos a respeito de pessoas perversas. A Bíblia diz que Deus é quem dá a vida e quem tira a vida. Então, não temos que questionar Deus por que Ele tirou a vida de Er. Ele tirou porque Ele quis. Ele não queria mais ver aquele cidadão habitando na terra que Ele criou. Ponto final. Acabou. Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia não diz por quantos anos Er viveu. Às vezes o perverso, ele vive anos e anos e anos e Deus dá oportunidade para ele se converter dos seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos. Mas ele não se arrepende. O que Deus faz se ele quiser fazer? Fecha a torneirinha do oxigênio. Acabou, meu filho. Acabou, já era. Porque Deus é o dono da vida. Ele que criou tudo. Agora, se você não acredita que foi ele, aí é com você. Mas nós acreditamos na palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E ela diz que Deus que criou todas as coisas. Entendeu? Então Deus, ele tira a vida e dá a quem ele quiser. E a gente aprende que viver uma vida de perversidade, de perversão, é algo que pode nos levar à morte se nós não nos arrependermos deste tipo de vida e mudarmos o nosso comportamento com a ajuda do Espírito Santo. Ainda dá tempo de se converter, ainda dá tempo de mudar de vida, de se converter, se entregando a Cristo Jesus. Vida de perversão não é um bom caminho, é um caminho que leva o homem à morte. O outro filho de Judá era um cara também, vamos dizer, ele era perverso também. O cara, ele tinha que cumprir a lei do levirato. O que é a lei do levirato? Como Er morreu sem deixar herdeiros, filhos, a lei do levirato obrigava o segundo filho mais velho, no caso, Onã, casar com a viúva do seu irmão, que morreu sem deixar filhos, e dar um filho a ela. E esse filho seria considerado filho do seu irmão falecido, para que o seu irmão falecido tivesse descendência. Embora ele era biologicamente filho de Onã, a lei determinava que Onã não seria o pai dele e, portanto, não seria herdeiro de Onã, seria herdeiro de Er, que faleceu, para justamente receber a herança de seu pai Er e dar sequência e criar ali o seu clã, seus descendentes. Mas Onã não gostou dessa ideia. E Onã fez o quê? Não, eu vou me aproveitar dessa situação, eu não concordo com esse negócio não. Eu sei que o filho não vai ser meu, eu vou ter filho com ela para ser o herdeiro do meu irmão que morreu? Não vou fazer isso não, vou desobedecer essa lei aí, não vou fazer isso não, vou obedecer meu pai também não, eu vou me aproveitar da situação, eu vou enganar Tamar também e vou ter relações com ela, vou ter o meu prazer e na hora que eu estiver ali no ápice, eu vou jogar fora o esperma. E ele fez isso várias vezes. E quando Deus viu aquilo, Deus fez o quê? Matou ele também. Onã não estava preocupado com a descendência do irmão dele, não estava preocupado com a lei, não estava preocupado em obedecer ao pai dele, ele não estava nem aí, ele estava apenas com o interesse de satisfazer o seu prazer sexual, tirar vantagem da situação. Então, isso foi abominável aos olhos do Senhor, esse comportamento. E nós, seres humanos, recebemos essa carga genética maligna de Adão, de desobedecer, de ser egoístas, de não pensar no próximo, satisfazer o nosso próprio prazer independentemente das consequências. Definitivamente, esse não é um comportamento que agrada a Deus. E se a pessoa não se arrepende desse tipo de comportamento, o tempo vai passando e no final desse tipo de caminho é morte também. Em momento algum, a Bíblia diz que essa mulher, Tamar, ela era uma mulher perversa ou uma mulher idólatra. Com certeza ela era uma pecadora, mas a Bíblia não traz nenhum adjetivo para que nós possamos entender que ela tinha culpa de alguma coisa. Não.
Se tinha uma vítima aqui nessa história, era ela. E Deus estava vendo o que eles estavam fazendo com Tamar. Em terceiro lugar, a gente vê que após a morte da mulher de Judá, Judá agora estava viúvo, não tinha compromisso, não tinha outra mulher, e Judá sabia o que era casamento. E para que ele tivesse uma nova mulher, para que ele pudesse ter relações sexuais com uma outra mulher, ele sabia, ele deveria se unir a uma esposa, casando com ela. No entanto, o que ele fez? Ele viu uma mulher com véu no rosto. Por certo, ele já sabia que existiam prostitutas culturais em vários lugares. E ele viu que a mulher estava com véu e colocou o véu. Era uma prostituta. Então, ele estava passando pelo caminho, viu ela. Não foi ela que se dirigiu a ele, foi ele que se dirigiu a ela primeiro e disse: vão para a cama comigo? E aí aconteceu o que aconteceu. Ele foi para a cama com ela e, como garantia do pagamento, porque ele não tinha dinheiro, não tinha nada na hora, ele entregou seus objetos que o identificavam. Ou seja, ele entregou a sua identidade em troca de sexo. Tô viúvo, tô solteiro, não tenho compromisso com ninguém. Vou começar agora a pegar prostituta. Primeira na reta que ele pegou foi a nora dele. E ele não sabia. Quando a gente deixa o nosso coração nos guiar, meu irmão, a gente pode cair em ciladas. E essas ciladas depois podem trazer para nós muita vergonha. Muita vergonha. As mazelas, aquilo que são as nossas falhas morais, a nossa bússola moral, ela fica totalmente quebrada e exposta. E aqueles pecados ocultos que a gente acha que ninguém vai saber, daqui a pouquinho, Deus ele coloca nos telhados para que todos saibam. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Mas ele também é misericordioso, porque se nós nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Mas Judá não estava nem aí de correr esse risco. O que ele queria mesmo era uma noite de prazer com aquela mulher. E aqui a gente aprende a importância do casamento. Presta atenção, sexo não é pecado. Não é pecado. Foi Deus que inventou o sexo. Porém, é uma bênção que só deve acontecer, conforme a Bíblia, no casamento. O contrário disso, a gente já sabe. É adultério, é fornicação, que é sexo antes do casamento. E vou te dizer uma coisa. Quando essas pessoas elas praticam sexo fora do casamento, elas estão fazendo alianças sanguíneas, porque há uma troca de sangue no ato sexual. Ali estão passando códigos genéticos de uma descendência para outra dentro daquele ato ali. E aí, meu filho, sabe Deus o que vai vir depois na sua descendência? Isso é muito sério. Isso é muito sério. E é por isso que Deus inventou o casamento, para que não haja nenhuma maldição na troca de sangue, né? Serão uma só carne. Mas Judá se complicou, porque aquilo que ele fez fugiu do padrão de Deus e o que era um pecado oculto se tornou público para todo mundo saber. E isso traz para nós uma reflexão. Será que nós temos pecados ocultos? Será que você tem pecados ocultos? Você já se arrependeu dos seus pecados ocultos? Já confessou os seus pecados ocultos? Não? Faça isso. Ainda dá tempo. Confesse os seus pecados ocultos, se arrependa, confesse para quem você ofendeu. Não confessa só para Deus não, tá? Confessa para quem você ofendeu. É bíblico isso. Leia no livro de Tiago: confessai uns aos outros as vossas culpas e ore para que seja curado. Sabe por quê? Porque enquanto existirem brechas abertas, você achando que está tudo resolvido, porque Deus já perdoou, graças a Deus, foi só uma puladinha de cerca, ela não ficou sabendo, ele não ficou sabendo, graças a Deus, Deus perdoou. Enquanto você não confessar a quem você ofendeu, tem uma brecha enorme aberta e o mal, ele tem legalidades, acesso a tocar, agir na sua família, na sua descendência. Ah, Guilherme, isso daí é superstição, negativo. Isso daí acontece, é bíblico. Nós temos que vigiar, entendeu? Fechar as brechas. Procurei homens que tapassem as brechas, diz a palavra do Senhor. Está aqui ó, o texto aí.
tapa as brechas, né? Judá deu uma brecha de todo o tamanho e achou que ia ficar ali escondidinho, ninguém ia saber. Depois veio a fofoca, né? Os fofoqueiros e os bajuladores estão sempre de plantão, não é verdade? Então apareceram lá os fofoqueiros. Olha, Tamar tá grávida. E aí veio a bússola moral de Judá, que estava furada, quebrada, e ele disse: traz essa mulher para cá que a gente vai queimar ela. E quando a turma do sangue nos olhos e baba na boca chegou para tirar Tamar para queimar ela, e aí Tamar, para não morrer, revelou: olha aqui a identidade de quem me engravidou. Tá aqui, ó, a identidade do homem que me engravidou. Mostre ao meu sogro para ele ver quem é o homem que me engravidou. Aí o negócio já se tornou público. Os caras pegaram o sinete, provavelmente olhando, né? Peraí, isso aqui eu conheço. Vamos conjecturar? Ih, rapaz, sei não, hein? Isso aqui é de Judá. Não fala isso, mas eu imagino. Quando chegou na mão de Judá, aqui, ó. Tamar disse que o cara que engravidou ela é o dono disso aqui, ó. Olha o sinete aqui, ó. Você reconhece? O bastão, esse cordão aqui. E ele disse: essa mulher é mais justa do que eu. Ela tem razão. Eu errei, eu menti, eu não cumpri com a minha palavra. Eu não dei meu filho para casar com ela. E todo mundo tomou conhecimento da trama de Tamar e do pecado oculto de Judá. Nunca mais Judá encostou em Tamar. E a história poderia terminar muito triste, mas aí Deus, com sua soberania, ele vai entrar na história, nesse bolo de situações, para poder mostrar sua misericórdia, sua graça e sua redenção, seu plano de salvação. O que Deus faz? Deus escolhe um dos filhos de Tamar que teve com Judá para que desse sequência aos descendentes que deles nasceria o Messias, o Rei dos Reis. Pérez foi escolhido por Deus para abrir o caminho. E a gente vê isso se confirmando lá na genealogia de Jesus, lá em Mateus. Quando a gente começar a estudar Mateus, eu vou falar bastante da genealogia de Jesus. E do capítulo 39 ao 50, continuando a falar da família de Israel, de Jacó, o protagonista é José. E certamente Deus há de se revelar e falar muito ao nosso coração através da sua palavra para esse tempo que nós estamos vivendo. E a gente fica por aqui. Pega esse link, compartilha com seus amigos, manda para todo mundo, curte. Já para a Bíblia fica por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!